Chegamos à nossa terceira aula e a aula final. E aí, nessa aula final, eu tô aqui agora para poder falar o seguinte para você. Eu acredito que nesse meio tempo, você já identificou que é simples trabalhar com marketing digital pela internet. No final das contas, você vai ter um produto que você vai levar até um cliente, você vai ter uma informação. Então, você é professor e já não está atendendo mais aí de forma física por causa da pandemia, por exemplo. Você pode pegar um celular, gravar aquele conteúdo que você já sabe e levar ele para um número grande ali de pessoas que vão se tornar os seus alunos. E eles falam o seguinte: eu quero poder aprender um pouco mais com você. Lembra antigamente quando a gente colocava o professor colocava uma plaquinha na porta de casa e falava: dou aulas particulares? Assim ele conseguia fazer uma renda complementar fora do ambiente escolar. Então lá na escola, ele como funcionário público tinha o salário dele e de forma complementar nos finais de semana, no horário que ele não estava dando aula, ele dava aulas particulares. Você pode fazer essa aula particular online. Então você vai estar com a informação. Produto, informação, serviço. Então você presta ali um serviço de manutenção em ar-condicionado. Não está conseguindo muito cliente. Você faz um anúncio. Olha, eu faço manutenção em ar-condicionado e etc. Coloca esse anúncio para poder aparecer no Facebook, nos stories e etc. E aí automaticamente vão ter pessoas interessadas que precisam fazer a manutenção no ar-condicionado que vão te encontrar. Imagina que então na internet, se no mundo físico é um pouco difícil você fazer isso no boca a boca, por indicação e etc. Até mesmo naquele tráfego orgânico que eu falei lá na aula 1, que é naquele boca a boca da Dona Maria que indica para o seu João e você vai se tornando conhecido. E olha como é bacana isso. Mas você tem como alcançar um número muito maior de pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana pela internet, através dos anúncios que, como eu te falei, nem são tão caros assim, se você souber anunciar da forma correta. E como é que você vai anunciar da forma correta? Mais simples e com o máximo de resultado possível. Você tem como aprender isso junto comigo através de uma técnica que eu desenvolvi chamada técnica da mineração. E não só ela, mas já já eu falo sobre isso para você. Antes disso, chegando até aqui parece ser tudo muito simples. Você começa a perceber que é possível. Se tantas pessoas estão fazendo isso, estão tendo uma nova realidade agora trabalhando pela internet, podendo alcançar um número muito maior de pessoas, trazendo o poder da audiência que antes estavam na mão das televisões, dos jornais, do rádio, das revistas, e agora pela rede social você também pode ser um anunciante. Começa a vir essa sensação de que é totalmente possível fazer isso, mas também começa a vir uma sabotagem. A nossa mente tem muito isso. Ao olhar o vizinho, a gente fala: cara, foi possível para o cara porque ele tem muito conhecimento. E esse conhecimento aqui, ele vem de um aprendizado constante. Afinal de contas, eu também já fui um iniciante. Todas as pessoas que hoje se colocam como especialistas ou referências no marketing digital também começaram. E vai uma história simples para você poder entender uma dificuldade que eu tinha, por exemplo, que era para poder dirigir. Então, quando eu fui tirar a minha carteira de habilitação, eu não conseguia fazer muito bem o controle de embreagem. Geralmente eu tenho uma facilidade em aprender as coisas, mas aquele foi um momento em que me deparei com muita dificuldade e eu ainda ficava preocupado porque eu poderia me colocar em risco e também a minha família. Então minha esposa estava grávida no banco de trás e eu aprendendo a dirigir e o carro dando aqueles solavancos, porque eu não conseguia fazer o controle de embreagem, até que chegou o fatídico dia de que realmente eu desisti de dirigir. Eu falei: cara, isso não é para mim, eu nunca mais entro dentro de um carro, porque não dá. E quem já tentou fazer um controle de embreagem e ver o carro morrendo, a gente vê como é que é desesperador. Ele dá um solavanco, para de uma vez e tal, e principalmente quando você não tem experiência, você então começa a achar que pode atropelar alguém ou que pode bater o carro a qualquer momento. Só que quando eu desisti, eu lembro direitinho, estava numa rotatória e eu não conseguia fazer muito bem a curva e deixava o carro morrendo no meio, então nem no morro eu tava na curva ali e tal. Passou uma senhora dirigindo um Fusca. Eu costumo dizer que ela deveria ter na casa dos 80 anos, mas eu sei que ela era bem senhora mesmo e eu vou falar no português mais claro, ela era bem velhinha. E aí nada contra ela, mas eu falei: poxa, se essa senhora tá dirigindo com seus 80 anos de idade, naquele momento eu dei um tapa na cara e falei: cara, não é possível, eu consigo dirigir também. Liguei o carro e a partir daí
aí eu aprendi a dirigir. Então o que eu quero dizer com essa história? Se você começar a olhar para o lado, você vai ver que tem muitas pessoas comuns, como eu, você e tudo mais, que essas pessoas, elas não necessariamente são super especialistas. Não coloca então na base, nem eu que estou aqui ensinando para você como, pro Paulo é fácil porque ele tem esse conhecimento. Eu parti do zero. Chegou dias em que eu não entendia aquilo que eu falei para você, os termos técnicos, pixel, lookalike, view content, initiate checkout, o que é isso? Nem inglês eu falo, só que quanto mais eu fui fazendo aquele processo no campo de batalha, automaticamente esse conhecimento aqui se tornou algo mais natural e com o passar do tempo eu fui me adequando também. A única coisa que eu precisei entender é que se a pessoa A consegue, a pessoa B consegue, a pessoa D consegue, eu também conseguiria. Só que no meu tempo, na minha velocidade, com as minhas características, então não compara lá o livro da pessoa que já está na página 50 com o seu que está no primeiro. Mas é importante que você entre no campo de batalha o quanto antes. Nós estamos vivendo um momento oportuno na história do mundo. Por quê? O advento do marketing digital e de você tirar a audiência, o poder da audiência, que é controlar, entre aspas, a atenção das grandes massas, que antigamente só estava na TV, no rádio, nos jornais e tal. E qualquer pessoa hoje com celular conseguir pegar uma câmera, ligar ao vivo e falar para um número de pessoas, isso aí tem assim uma possibilidade de ganhos enorme. Então você tem a chance agora de mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus familiares, a vida de uma centena de pessoas e tá numa realidade totalmente diferente da qual você talvez vive hoje. Talvez você tá me assistindo e tá no momento seguinte. Você vem de ter se formado, estudado anos e anos na faculdade para poder ter um diploma e para poder a partir daí ter uma qualidade de vida, ter uma estabilidade, ou então você estuda para concursos, você é até concursado, um servidor público, ou então você tá aí agora, é jovem ainda, tá na escola, mas você não sabe mais ou menos como é que vai ser o futuro. Nós estamos numa carta de oportunidade, só que as oportunidades elas vêm e passam, e o que eu quero dizer para você agora é o seguinte: agarra essa oportunidade, não deixe que objeções como, eu não tenho conhecimento, então nós vamos aprender, aprenda, tem uma série de pessoas ensinando para você, e é o que eu tô fazendo para você nesse exato momento. Na minha oportunidade lá foi um pouco difícil de eu encontrar oportunidades de pessoas dispostas a ensinar como você está tendo agora. Então é isso, no campo de batalha você vai aprendendo cada vez mais e cada dia que passar isso vai ficando mais simples. Não vai ser fácil, mas vai ser simples, ok? Então conhecimento deixa de ser uma objeção. Ele pode ser uma desculpa para quem quiser se prender a isso para não começar, mas ele deixa de ser uma objeção se você falar o seguinte: eu vou fazer isso acontecer. Estamos alinhados? Ok. Depois disso, nós temos uma outra objeção que é o seguinte: a pessoa que diz, eu não tenho uma estrutura para começar. Por exemplo, para eu poder trabalhar pela internet, eu vou ter que ter uma internet de fibra ótica, como a que nós temos aqui. São 400 megas de velocidade. Quando eu comecei, eu tinha uma internet de 100 megas de velocidade, que para a época era até interessante, licença. Só que é o seguinte, ela ficava caindo direto e foi com R$50 emprestado da minha esposa, que na época era minha namorada, entendeu? Peguei a internetzinha lá, que era complicado pra caramba de subir um vídeo, mas foi com ela que eu comecei. Hoje em dia, você não precisa ter uma estrutura robusta demais para você poder ter o seu negócio digital. Você só precisa de ter um computador, um celular e internet. Você não necessariamente precisa ter o computador, ok? Você pode fazer tudo por esse celular que você talvez está aí me assistindo agora. Absolutamente todo mundo hoje em dia tem um celular, independente de qual marca ele é. Logicamente que ele vai ter mais ou menos velocidade, qualidade de imagem, etc. Mas dá para fazer, ok? E a conexão com a internet. Então nós temos a internet com aqueles planos que você paga e que ela é cabeada ou fibra ótica, etc. Mas tem a internet também de várias operadoras que hoje já te permite, por um valor mensal ali, de você ter um pacote de internet e dá para você trabalhar tranquilamente. Então você não precisa de uma estrutura robusta para você poder ter o seu negócio digital, mas uma objeção quebrada, e se a pessoa quiser, ela pode ser uma desculpa, mas já não é mais uma objeção, certo? Uma outra característica que nesse momento a pessoa para e pensa duas vezes para poder iniciar o seu negócio digital é o orçamento. Se você for montar, por exemplo, hoje um modelo de franquia de um negócio digital, eu estou aqui com o nosso colaborador parceiro, que é o Rafael, do outro lado da câmera. E aí, Rafa, tudo bem? Fala aí, galera, tranquilo? Você é dono de uma franquia, não é isso? Positivo. Para poder, se você puder falar sobre números, tá? Para poder montar a sua franquia, quanto que você investiu inicialmente?
Então, a minha franquia foi no valor de R$500 mil. Tá. Para você começar, se for um curso menor, uma estrutura um pouco menor que a minha, você começa aí nos bases de 200 mil e vai até 1 milhão, 1,5 milhão. Então o modelo de franquia, ele traz uma certa previsibilidade para o franqueado, porque ele já pega o modelo validado e ele fala, cara, eu vou ter um aporte financeiro nessa franquia, mas porque o modelo de negócio já é um modelo validado, ele me dá uma previsibilidade de lucro. Mas, ô Rafael, essa previsibilidade de lucro é imediato? A gente ficou lá 2 anos sem tirar R$1. Que é a ideia básica de quando uma franquia vai entrar no mercado, depois ela vai pegar tração, vai se localizar naquele raio de ação que ela tem ali para poder depois começar a trazer alguma lucratividade. Então, para um modelo de franquia, por exemplo, você precisa ter um orçamento. Para você, automaticamente, acabou de sair da formação aí na sua faculdade, universidade, etc. E aí você vai e fala, cara, eu vou ter o meu próprio negócio ali, o meu escritório, o meu ambulatório, seja lá o que for. Você vai ter que ter um orçamento grande. Vai montar o seu próprio negócio. Hoje em dia, você vai ter que gastar com estoque, com produto, com funcionários, com equipamento. Tudo isso demanda de um alto orçamento. Para poder montar o seu negócio digital, você vai precisar de um domínio, que é o nome do site que você trabalha. Uma hospedagem para esse site ter as informações guardadas lá. Então, a foto, o vídeo, tudo que aparece no site fica guardado em algum lugar. Então, isso chama-se hospedagem. Depois disso, você precisa se vincular a um produto já existente, que você não precisa criar ele do zero, como eu falei lá no início. Hotmart, Monetize, Eduz, tudo tem produtos digitais que você pode trabalhar e tudo isso que você precisou. Inclusive, para você começar, você nem precisa de ter o seu próprio site, o seu próprio domínio. Você pode muito bem só vincular, ser um revendedor de um produto já com tudo criado. É dado para você um link de afiliado. Esse link é uma URL, um site que tem um código de afiliado. Quando a pessoa comprar algum produto, tendo clicado naquele link, automaticamente você recebe uma comissão. Então, para poder começar, a verdade é que você pode começar sem nenhum investimento, tá? Se você for trabalhar com tráfego orgânico, que eu já expliquei na aula 2. Se você for trabalhar com tráfego pago, eu ensino você, através da estratégia, da técnica da mineração e das 7 fases, iniciar com orçamentos irrisórios. São campanhas de R$6 de orçamento, de R$10 de orçamento, que qualquer pessoa, então, que abrir mão de alguns luxos, eu costumo dizer um exemplo, né, que durante algum tempinho deixar de comer filé para poder comer ovo, em prol de saber o seguinte, eu estou fazendo um investimento no meu sonho para poder mudar a minha realidade, vai conseguir fazer. Então, também, orçamento para de ser uma objeção e só é uma desculpa para quem não querer fazer, tá bom? Depois disso, tem o produto. Então, Morfeus, que produto que eu vou trabalhar? Como eu falei para vocês, você pode pegar o seu próprio conhecimento, compilar ele em um produto para poder oferecer para alguém. Tem aí esse conhecimento que talvez você sabe fazer, que outras pessoas não sabem. Tem pessoas que têm um infoproduto, por exemplo, de como limpar a caixa d'água adequadamente. Então a pessoa foi lá, nem precisou gravar. Se é uma objeção para você aparecer, por exemplo, também é uma das grandes objeções. Nossa, eu vou ter que gravar um vídeo, vou ter que aparecer na frente da tela e tudo mais, eu sou tímido, tenho vergonha, não quero exibir minha imagem e etc. Você não precisa. Tem produtos, por exemplo, que são infoprodutos. Você pode, por exemplo, pegar e criar um e-book. O e-book, ele é um livro digital. Você pega então aquele conhecimento que você tem, por exemplo, como o exemplo que eu dei lá, o cara que limpa a caixa d'água, ele coloca lá os ingredientes, então ele lista ele de forma escrita para poder limpar a caixa d'água e ele coloca a forma de fazer aquilo. Por exemplo, lá a caixa d'água que é de amianto, você não pode colocar o produto tal, que depois ele vai sair na água e tal. E ele escreve tudo isso e ele coloca um valor de R$19,90 por esse e-book. Acredite, tem pessoas dispostas a pagar ali R$19,90 para poder saber como é que ela vai limpar a caixa d'água adequadamente, que ela vê naquilo também um modelo de negócio. Ela vai aprender a fazer isso adequadamente para ela, mas não só para ela. Ela vai poder ensinar também para outras pessoas como fazer isso. Então, R$19,90, vamos arredondar aqui para R$20. Ela então tendo vendido 10 desses e-books por dia, são R$200 por dia. 10 dias, R$2.000, R$6.000 por mês.
tá vendendo 10 desses e-books por dia. E aí você diz assim, falando é tão bonito, é tão bacana, se a gente ficar fazendo contas em relação a isso, eu começo a falar de números para você, poderia chamar sua atenção só por isso. Mas o que eu tô falando para você é que é totalmente possível, porque a gente está falando da internet. Quantas pessoas que eu vou, através de colocar uma campanhazinha, oferecendo o meu infoproduto lá nas redes sociais, alcançar? Quantas pessoas estão nesse momento no Instagram, lá nos stories, tá lá no Facebook, tá lá no YouTube, né? É muita pessoa, é muita gente. Então se eu alcançar 1000 pessoas com uma campanha de fase de visualização de vídeo, em que eu pago 1 centavo ali por pessoa para poder mostrar o meu e-book, e eu não vou conseguir fazer 10 vendas a partir do momento que eu apresentei essa oportunidade para 1000 pessoas, então é por causa disso que a gente consegue ter tanta lucratividade trabalhando pela internet. E é assim então que você consegue ter os seus produtos. Você não precisa ser o criador do produto, entrando nessas lojas online, como eu falei para você, que são as plataformas, que é a Hotmart, Eduz, Monetize, Heroespark e tantas outras, você já consegue ter lá produtos quase que sobre tudo, sobre manutenção de ar-condicionado, micro-ondas, me dá ideia aí, Rafa, por favor. Bolo, culinária, costura. Como fazer unha adesivada, costura, são produtos de todos os segmentos, consertar celular, que tem todo mundo hoje que tem um problema no celular simples ali, então ensina de tudo, cara, você vai encontrar diversos produtos, você tem como se afiliar gratuitamente a esses produtos, você se torna então um revendedor desse produto e quando você vende ele através de um link que é entregue para você, a pessoa clica naquele link, ela efetuou a compra, você recebe então a comissão. Então é assim, através desse mini curso aqui, eu quis apresentar para você como funciona a oportunidade de trabalhar com marketing digital, de ganhar dinheiro online, que em outros momentos talvez apresentaram para você dentro de uma Ferrari, com um montante de dinheiro, falando aí o famoso arrasta para cima que eu vou te ensinar como ficar milionário com marketing digital, e que te encheu tanta paciência que talvez você até falou, cara, isso tudo eu acho que é balela, é fraude, não funciona. Eu tô aqui para poder dizer para você que funciona, que dá para fazer, que é real, que você consegue, como eu falei já em outro momento, mudar a sua realidade, a realidade da sua família, a realidade da sua geração, porque a gente tem o poder da audiência, de um número massivo de pessoas. Então imagine que eu alcance através da minha audiência 5.000 pessoas. Agora imagine que eu tenho um produto de R$1 e que elas se interessaram por ele. Vai ser R$5.000. Percebe? Esse é o poder da audiência. Só que na internet você pode alcançar 50.000 pessoas, 5 milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas, tudo se você tiver uma estratégia bem elaborada. E daí vem a escala dos seus resultados, tá? A partir daqui, você vai ter mais uma aula bônus, onde eu vou te apresentar uma estratégia. Eu te falei aqui sobre a lógica, sobre você entender os conceitos. E aí, essa estratégia de forma operacional, ou seja, com mãos na massa, aqui nessas aulas eu falei para você sobre o que é. E com as mãos na massa, na próxima aula bônus, eu te explico a como realmente executar isso, a como fazer passo a passo, detalhadamente. E se você então optar por querer aprender isso comigo, eu tenho um curso chamado Técnica da Mineração, que consiste em pegar um montante de campanhas de anúncio no Facebook Ads e eu explico detalhe por detalhe de como fazer cada uma delas, qual botão apertar, onde ir, para você então poder ter o seu anúncio lá na internet, alcançar um número grande de pessoas e conseguir levar até elas o seu produto, serviço ou informação. Ou seja, você vai aprender comigo na prática como executar isso. Se você quiser assistir, assiste clicando no botão aqui abaixo, onde você vai para essa aula onde eu te explico como essa técnica funciona e como você vai fazer para poder adquirir. Se não, eu espero poder ter te ajudado com essa sequência dessas 3 aulas para você ter uma noção clara de o que é o marketing digital e como é que você também pode fazer valer essa onda, esse momento, essa oportunidade única de realmente ganhar dinheiro pela internet, tá bom? Um forte abraço para você, minhas redes sociais estão aqui abaixo, clica aí e me siga e se você quiser aproveitar essa oportunidade, nos vemos no próximo vídeo.